Já pega a sua Bíblia e abre ela em Efésios capítulo de número 5. No último culto, na quarta-feira, nós trouxemos uma palavra. Nós falamos sobre o poder da fé. E foi um culto maravilhoso. Amém? Quem não veio, perdeu. Então não falte nos cultos de quarta-feira, porque você está perdendo a bênção do Senhor. Amém? E nesta noite nós vamos falar sobre a igreja gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você faz parte desta igreja. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 27. Coloque para nós no telão. Capítulo 5, versículo 27. Está escrito assim, ó. Para apresentar a si mesmo como igreja o quê? Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem faz parte dessa igreja da glória a Deus? Amém? Nós fazemos parte dessa igreja. E um dia a palavra de Deus nos garante que Jesus vai voltar para buscar esta igreja. Quem está assim no coração? Jesus vai buscar essa igreja. Uma igreja lavada, redimida, restaurada no sangue do Cordeiro. Por isso eu tenho ensinado para vocês: nunca fale mal de nenhuma igreja, porque em toda igreja haverá salvação. Amém? E Jesus vai escolher aqueles que são seus. Não vai subir, não é a placa da igreja, mas a Bíblia fala que são os restaurados e lavados no sangue do Cordeiro. Então um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares. Um dia nós vamos ouvir o soar da trombeta, os anjos vão tocar a trombeta e vai nos chamar, e nós vamos ser arrebatados aqui da terra. Vamos encontrar com o Senhor Jesus e vamos entrar com Ele no reino da glória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Igreja gloriosa da qual nós fazemos parte. Nessa noite, ao trazer essa palavra, eu gostaria de incentivar você a ter prazer, a ter alegria de estar na igreja. Você não pode estar na igreja por um acaso ou porque você não tem algo melhor para poder fazer em casa, mas você tem que sentir prazer de estar na igreja, de estar louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Você não pode vir na igreja obrigado. Você não pode estar aqui na igreja por causa do pastor, ou por causa do pai, da mãe, ou de um amigo, ou de alguém que você gosta. Mas você precisa estar na igreja por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a última ceia deste ano de 2025. Foi mesmo outro dia que o ano começou e o ano já está terminando. E bem-aventurado, felizes são aqueles que puderam participar dessas 12 vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a nossa comunhão com o nosso Pai que é Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com aquele do qual nós somos templo, o Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo nós estamos celebrando a nossa comunhão como família em Cristo Jesus. Uma família que precisa aprender a amar um ao outro, a aceitar um ao outro, com as suas falhas, com os seus defeitos, sem estar acusando, sem estar apontando o dedo, porque todos nós aqui somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos de Deus, batizados no mesmo Espírito, e cremos e recebemos em nosso coração o mesmo Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então diga para o Senhor: eu te amo em Cristo. Diga para ele. Amém ou amém? É mandamento de Cristo para nós: amardes uns aos outros assim como eu vos amei. Isso é ser igreja, é vivermos em comunhão um com o outro, é ter prazer de estar na igreja, é ter prazer de louvar o Senhor. Então, dia de domingo, aconteça o que acontecer, tem o parente que chega em casa, tem a cachoeira, e tem o shopping, e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo. Amados, você tem um compromisso com Deus, e nada pode atrapalhar esse compromisso
quem te dá saúde para trabalhar a semana inteira é o nosso Deus. Quem abriu a porta de emprego para você é o nosso Deus. Quem sustenta a tua casa, a tua família é o nosso Deus. Então nós precisamos tirar um dia para adorá-lo. Nós precisamos tirar um dia para alimentarmos da sua palavra, para sermos fortalecidos pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então tenha prazer de estar na casa do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 16, coloque por favor. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. A palavra igreja, ela vai aparecer pela primeira vez na Bíblia Sagrada aqui, ó. Está escrito assim: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No texto que nós tiramos esse versículo, Jesus aproxima dos seus discípulos e diz: olha, quem diz o povo que eu sou? E os discípulos começam a conversar com Jesus e diz: olha, uns estão dizendo por aí que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és o profeta Jeremias, outros estão dizendo que é o profeta Elias, ou um dos outros profetas. E Jesus vira para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro avança e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E quando Jesus ouve esta afirmação, Jesus vira para o apóstolo Pedro e diz: olha, não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. E sobre a afirmação desta palavra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é criação do homem, a igreja não é criação do pastor, a igreja não é minha como pastor, a igreja ela pertence ao nosso Senhor Jesus. Foi Jesus que edificou a igreja. Quem está entendendo da glória? Então nunca diga: a igreja ela é do pastor Emílio, a igreja Assembleia de Deus é do pastor tal, a igreja batista do pastor. Não, a igreja ela tem dono, a igreja ela é do Senhor Jesus. Vocês são ovelhas do grande pastor, o pastor do Salmo 23, que é o Senhor Jesus. Eu estou aqui nesta igreja como pastor para pregar a palavra, para conduzir vocês ao caminho da salvação e da vida eterna. Mas o caminho é Jesus, o Salvador é Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. Então tenha prazer de estar na igreja, porque quem edificou a igreja foi Ele. Ele edificou a igreja. E Ele disse: olha, as portas do inferno vão tentar, mas elas não vão prevalecer contra a minha igreja. Quando nós vemos em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz que após Jesus ser batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto Satanás se aproxima dele para tentá-lo. Satanás tentou fazer com que ele desistisse, com que ele principiasse a sua missão de salvação da humanidade. Mas Jesus Cristo venceu Satanás no deserto. O primeiro homem chamado Adão negou a Deus, pecou contra Deus, estando ele no jardim do Éden, onde ele tinha de tudo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo venceu Satanás no deserto. Quem está entendendo da glória? Todas as vezes que Jesus deparou com espíritos malignos, Jesus os expulsou, Jesus os mandou para fora, libertando aquele que estava possesso de espíritos malignos. Quando Jesus estava para subir em Mateus capítulo número 28, no último versículo de número 20, ele diz: olha, eu vou subir ao céu, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
E ele disse: eis que eu vos dou autoridade, porque toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Quem está entendendo da glória? Jesus deu esta autoridade para a igreja. Ele disse: olha, eu estou dando autoridade para vocês, para pisar em serpentes e também escorpiões. Serpentes simboliza Satanás, escorpiões simboliza todos os seus demônios. Na autoridade que Jesus te deu, você tem poder sobre Satanás e sobre todos os seus demônios. Quem está entendendo da glória? Na Bíblia também está escrito que na cruz do Calvário Jesus despojou todo principados, potestades e os expôs publicamente, os envergonhando diante da cruz. Quem está entendendo da glória? Nós servimos a Jesus e a igreja do Senhor Jesus. A tua vida é de Jesus. Quem está cuidando de você é Jesus. Então, quando você levantou a tua mão, veio aqui à tua frente, você abriu o seu coração para receber Jesus na tua vida. E a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus, que te convenceu do pecado, do juízo e da justiça, está trabalhando em tua vida para tornar você uma pessoa melhor. Ele perdoou todos os seus pecados, está lavando você e purificando todos os dias, está perdoando todos os dias as suas iniquidades. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor toda manhã tem se renovado sobre a tua vida. Isso significa, a misericórdia se renova porque o amor de Deus por você é um amor imensurável. O amor de Deus por você, amado, você ainda não compreendeu o quanto Deus ama você. Todo dia você falha, todo dia você peca, todo dia você tem uma tendência para cair, mas mesmo assim Ele continua te amando, mesmo assim Ele continua cuidando de você. Então tenha mais amor com a igreja e ame mais o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não precisa fazer mais nada por você, porque Ele já deu tudo por você. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Enquanto Jesus estava na terra, Ele exerceu a sua autoridade, Ele exerceu o seu poder, Ele deu essa autoridade para a igreja. Agora, antes dele subir, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para junto do meu Pai, mas permanecei em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Agora os discípulos, antes de sair para pregar a palavra, antes de sair para congregar, Jesus dá para eles uma ordem: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia diz que os apóstolos estavam sentados, orando e clamando a Deus, e de repente veio sobre eles um vento impetuoso, um vento do Espírito Santo, e o vento começou a soprar, e de repente aqueles homens e mulheres começaram a falar em línguas estranhas, e de repente eles se encheram de poder e de ousadia. Este é o poder do Espírito Santo enviado sobre os discípulos, enviado sobre nós, a igreja do Senhor. Quem está entendendo da glória? Poder e autoridade são delegados de Deus para a igreja. Quem é crente não pode usar. Quem não é crente não pode expulsar demônio, porque nós só expulsamos demônios, expulsamos o mal pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, ao chegar na tua casa, saiba de uma coisa: o poder já está em você. Não aceite, repreenda todo o mal em nome de Jesus. Quem está entendendo da glória? Nós somos a igreja do Senhor. Muitos ficam em casa, eles dizem assim: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja, e onde eu sou a igreja. Isso é um ensinamento errado que é passado para as pessoas. Você não é a igreja, eu não sou a igreja, nós somos templo do Espírito Santo
que dizem que não precisa estar na igreja para poder servir a Deus, porque eles são igreja. Ensine para eles o que eu estou ensinando para você nesta noite. Nós precisamos sim estar na igreja, porque nós não somos a igreja, mas nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios, coloca para nós, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, coloca para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Olha o que diz aqui: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então nós somos membros da igreja. Amém ou amém? Nós somos membros da igreja. Agora eu te pergunto, você já viu um membro andando fora do corpo por aí? Como pode uma pessoa falar que não precisa da igreja? Que as igrejas devem fechar? Muitas pessoas estão frustradas porque tiveram uma decepção com o pastor, ou tiveram decepção com o irmão da igreja. Muitos não estão na igreja porque não concordam em ser dizimista, em ser ofertante. Mas eu te pergunto nesta noite: pode estar decepcionada com o irmão e com a irmã, mas Jesus jamais decepciona alguém. Quem salva não é o irmão nem a irmã, quem salva é o Senhor Jesus. Se não está bem, se não está alegre em uma igreja, vai para outra igreja, mas é preciso congregar, é preciso estarmos juntos, porque há muita eficácia na nossa comunhão, na nossa união. Tanto que a palavra de Deus diz: olha, é se tem dois ou mais, é se tem comunhão ou não, porque se tiver comunhão, eu estarei no meio de vós. Em Salmo 133 está escrito: olha, é na casa do Senhor que Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. Então nesse texto está escrito que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Então não deixe ninguém colocar na tua mente que você não precisa estar na igreja. Aqui é a casa de Deus, é aqui que nós louvamos a Deus, é aqui que nós ouvimos a palavra que liberta, que cura, que restaura. É aqui que nós somos trabalhados pelo mover do Espírito Santo de Deus. Agora eu entendo que nem toda igreja é séria, nem toda igreja é séria, nem toda igreja prega o verdadeiro evangelho. Eu entendo, mas saiba de uma coisa: você está numa igreja séria, você está diante de um homem sério, de um pastor sério, que não brinca com as coisas de Deus. Porque eu aprendi que a igreja, ela foi chamada para ser o sal da terra, para ser temperada, para proteger. Eu aprendi que a igreja foi chamada para ser a luz do mundo, para guiar o povo para o caminho que é Jesus, que conduz à salvação. Eu sei que a igreja verdadeira tem a missão de pregar o verdadeiro evangelho, um evangelho que
igreja perfeita. Em todas as cartas, você pode ler as 7 cartas. Ele diz: olha, eu tenho algo contra ti, que vocês estão praticando coisa errada. E aí em seguida Jesus ele dá um conselho para as igrejas, dizendo: arrepende-te antes que eu venha. Porque se você não arrepender, vai vir um juízo sobre você. Mas se você se arrepender, eu tenho um prêmio para cada igreja. Aí o que me chama a atenção é que no final das 7 cartas de Apocalipse está escrito o mesmo versículo, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Então nesta noite, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Então nós estamos no final do ano. Eu sei que você tem muitos planos, são muitos desejos no seu coração, e agora a gente já começa a planejar para o ano de 2026. Mas um dos seus projetos seja estar mais presente na igreja, mais presente na presença do Senhor Jesus, mais em comunhão com os irmãos. Faça a tua agenda, o seu tempo de trabalho, o teu tempo de lazer com a família. Tenha o seu tempo de trabalhar, mas tire mais tempo para estar com Deus. Tire mais tempo para estar na igreja. Ame a igreja, valorize a igreja, porque quem edificou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Ele deu esta palavra de ordem, dizendo: olha, o inferno vai tentar, mas ele não vai prevalecer contra a minha igreja. Eu creio que esta igreja, a Igreja Batista Avivamento Pleno, ela é do Senhor Jesus. E ela tem agradado o Senhor Jesus, porque aqui na nossa simplicidade nós temos pregado o verdadeiro evangelho. Nós temos falado a verdade. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Está errado, precisa consertar. Errou, tem que pedir perdão. Amém, amém? Errou, tem falha, não sobe no altar, porque nós somos chamados para ser um povo santo, um povo exclusivo do Senhor. Amém, amém? Então ame essa igreja, ame os membros dessa igreja e tenha prazer de estar aqui. Amém? Quando você estiver arrumando sua casa, você tem que ter prazer. Você tem que ter um tempo. As mulheres têm que ter um tempo, ficar cabelo bonitão, assim, igual da Cida. Eita glória! Você tem que ter um tempo, você tem que ter prazer de ir para a igreja. Vestir a melhor roupa para vir para a igreja. Vir cheiroso, perfumado. Amém, amém? Chegar na igreja mais cedo. Tem gente que só chega na igreja atrasado. Não gosta de igreja, não. Só chega na igreja atrasado. Por quê? Passou o dia inteiro no sítio, passou o dia inteiro no shopping. Aí no final, sempre no segundo tempo, vem para a igreja. E depois quer que Deus abençoe. É 1h30 só de culto. Vem aqui, fica 30 minutos. E quer que Deus faça milagre. Irmãos, passe mais tempo com Deus. Ame mais o Senhor. Amém, amém? Valorize mais as coisas de Deus. Se você quer ser valorizado, dê o seu melhor para Deus. Se você quer receber o melhor da parte dele. Amém, amém? Então vamos amar esta igreja em nome de Jesus. É a nossa família em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés, porque eu quero terminar no horário certo. Glória a Deus, Santo é o nome de Jesus. Está vendo igual do seu lado? Olha para lá. Esse irmão bonito, cheiroso, que está do seu lado. Fala a verdade, isso é fácil. Esse irmão abençoado, cheiroso, foi por ele que Jesus morreu na cruz. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nunca condene o seu irmão quando você vê ele falhando. Nunca julgue ele quando você vê ele chegando na igreja, cabisbaixo, triste. Talvez está passando por um momento muito difícil, está precisando de ajuda. Amém? Nós somos a igreja.
são membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor aqui na terra. Então vamos valorizar mais esse tempo que nós passamos juntos, esse momento de comunhão que nós temos juntos. Um dos meus projetos para o ano de 2006 é nós termos mais tempo semelhante a isso. Tempo de qualidade. Trabalhar é bom, mas a gente trabalha só cansaço, só dor na coluna. Trabalhar é bom, mas nós vamos conquistar aquilo que vai ficar aqui na terra. Nós temos que valorizar mais nossos amigos, irmãos. Você reparou? Nós estamos envelhecendo. Olha quanto tempo nós estamos juntos aqui, irmãos. Somos amigos, somos família. Estamos vendo os nossos filhos crescendo, aqueles que eram solteiros casando. E nós estamos, a geração está ficando mais velhinha. O tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. O nosso tempo aqui na terra está curto. Então vamos valorizar mais esse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega na mão do Senhor em nome de Jesus. Você vai cantar comigo? Amém. Vamos deixar isso depois. Não sei se você vai conseguir rápido assim. Recebi um novo coração. Consegue não? Eu vou começar e vocês vão me ajudar. Eu quero cantar esse hino de comunhão. Recebi um novo coração do Pai. Você tem um coração transformado? Você recebeu um novo coração? Disposto a amar, disposto a obedecer? Amém? Vamos lá? Recebi um novo